Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, pessoal, ajuda bastante aí o canal a crescer, desenvolver, nossos colegas concurseiros aí também localizar as videoaulas para poder auxiliar nos seus estudos, tá bom? Quanto mais curtida, mais inscrições, mais o canal aparece lá. E aí vai auxiliar nossos colegas também, porque afinal de contas, pessoal, conquista sem contribuição não tem significado, não é mesmo? Então vamos lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, agora nós vamos para a nossa 19ª aula sobre ensino fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. Esse documento, pessoal, ele se compõe por 9 textos. Nós estamos indo aqui agora para o 7º texto, tá bom? Que fala sobre a organização do trabalho pedagógico, alfabetização e letramento como eixos orientadores. Então, alfabetização e letramento como eixos orientadores, pessoal, da organização do trabalho pedagógico, tá? Então vamos aqui. Esse, pessoal, é o momento de rever concepções e práticas de avaliação do ensino-aprendizagem, partindo do princípio que precisamos, na educação brasileira, de uma avaliação inclusiva, tá bom? Essa avaliação aí de avaliação final, em que o professor vai lá, lê a matéria, explica, copia na lousa, depois coloca lá na lousa para o pessoal copiar, depois vai lá, corrige o exercício, a criança aprendeu, não aprendeu, paciência, depois chega lá, faz uma prova final, se a criança passou, se não passou, não importa se ela se apropriou de conhecimento. Gente, isso aí não pode acontecer de forma nenhuma. Nós precisamos ter aí uma avaliação inclusiva, tá? Uma avaliação que permita a criança aí, no processo de construção, né, a criança ser avaliada pelo professor constantemente durante todo o processo, para que ela possa realmente, ali onde ela está tendo dificuldade, o professor possa mediar, mostrar para ela ali que tem novos caminhos, até a criança realmente poder se apropriar do saber, tá bom? Então essa avaliação inclusiva a gente precisa muito. Então, através disso, primeiramente, rever concepções práticas de avaliação aí de ensino-aprendizagem. Esse texto, pessoal, ele trata da organização do trabalho pedagógico nos anos e séries iniciais. Deixa eu ver como é que está aqui, que às vezes a gente está falando... Já aconteceu, pessoal, de eu estar falando aí, fazer uma videoaula inteira, quando eu vejo eu tinha esquecido de ligar a câmera. Esse texto, ele trata da organização do trabalho pedagógico nos anos iniciais, né, nas séries iniciais do ensino fundamental de 9 anos. Considerando, pessoal, que cada ano nós recomeçamos nossa ação educativa com novas crianças, adolescentes, né? No mundo de constante mudança, vem a necessidade de um estudo contínuo, demandando, assim, atualização e revisão das nossas práticas, tá? Então, assim, pessoal, como a gente viu numa aula que falava sobre... dentro dessa aula mesmo, o texto falava ali sobre a questão das crianças, né? Do brincar, tal, como que a criança é vista pela sociedade. E ali falava que a sociedade ela passa por várias transformações de época em época. E cada vez que transformava ali, a criança era vista de uma maneira diferente. Então, eu vou pegar esse gancho e colocar nessa aula aqui. A sociedade ela vai se transformando, pessoal. A cada dia, a cada semana, a cada mês, né? Então, a cada ano aí a sociedade ela muda realmente a sua visão, sua postura, a sua imagem, sua própria cultura realmente ela vai modificando aos poucos. Então, como nós estamos em constante mudança, pessoal, a organização do trabalho pedagógico ela tem que acompanhar essas mudanças, tá? Ela tem que considerar aí que nós recomeçamos aí uma ação educativa todos os anos, com crianças novas, com culturas novas, com coisas novas, tá? Então não tem como trabalhar de uma forma engessada, tá? Então, se o mundo está em constante mudança, a educação ela tem que estar acompanhando essas mudanças, se transformando aí a cada dia também, tá bom? Então é necessário aí um estudo contínuo, demandando, assim, pessoal, uma atualização e revisão aí das nossas práticas. Isso aí. A forma como organizamos o trabalho pedagógico, ela está ligada ao sentido que atribuímos à escola e à sua função, tá? Então, assim, o professor, pessoal, que chega lá, bota todas as carteiras viradinha para frente, senta na mesinha dele, não quer contato com o aluno, e isso acontece com muita frequência, pessoal, não é uma coisa esporádica, tá? O professor que faz esse tipo de coisa, pessoal, ele está deixando claro ali o quê? Que ele não quer contato com o aluno, que o aluno que aprenda por si mesmo, tá? Que ele não está ali para ajudar ninguém, ele está ali para ensinar, despejar conteúdos. Quando o professor organiza as coisas de forma em conjunto ali, colocando as crianças para socializar, para interalizar, quase que eu invento uma palavra aqui, para interagir umas com as outras, ele está passando a imagem do que, gente, eu estou preocupado com o seu aprendizado, eu quero garantir o seu aprendizado. Ele passeia pelo meio das crianças, ele vai mediando as crianças, ele está mostrando ali que enquanto todos não aprenderem, ele não vai estar satisfeito. Então, a forma como nós organizamos nosso trabalho pedagógico, seja dentro da sala de aula, na escola, no planejamento, no currículo, mostra o sentido que a gente atribui
a escola e a sua função social. Aos modos, né, mostra também, pessoal, os modos como entendemos as crianças, tá? Quando você coloca a carteirinha virada para frente, você entende que a criança é o quê? Um depósito de informação, tá? Que você está ali para despejar conhecimento nela. Quando você põe em grupo, né, você mostra ali que a criança é um ser, é um sujeito com história, com cultura, e ele está ali também para passar coisas para você, assim como para aprender. Aos sentidos, né, também mostra ali os sentidos que damos à infância, à adolescência, aos processos de ensino-aprendizagem, né? Está ligado do mesmo modo, gente, a outras instâncias relacionadas aos bairros em que as escolas estão localizadas. Então, assim, a forma como nós organizamos o trabalho pedagógico, ela está ligada também ao sentido que nós atribuímos aí a sua função social. Então está ligado, pessoal, também aos bairros. Está ligado, não é por isso que de mano, não, viu? Está ligado aqui, não é que você está ligado, está ligado na informação, não, esquece isso. Está ligado, pessoal, aos bairros, né, em que a escola está localizada. Então, assim, você trabalhar a função social da escola principalmente também, pessoal, estar conectado à realidade local, tá? A escola, ela não é como que fala? Ilesa ali a tudo ao seu entorno, tá? Ela não é assim um ambiente fechado, uma fortaleza ali, aqui dentro nós temos um mundo à parte, não, pessoal, né? A escola, ela está diretamente ligada ao contexto social ao qual ela está inserida, ela tem que trabalhar principalmente dentro disso, então por isso que ela tem que estar também focada aí nessa questão dos bairros em que a escola está localizada, tá? Porque a cultura desses bairros aí, a realidade deles vai interferir diretamente no planejamento, no andamento aí do cotidiano escolar. Ao espaço físico da própria escola e as atividades que aí ocorrem, né? E as características individuais dos professores e as peculiaridades de suas formações profissionais e histórias de vida. Muitos fatores, então, pessoal, condicionam a organização do trabalho pedagógico. Então, o trabalho pedagógico está condicionado a tudo isso aqui, a forma como a gente vê a criança, como a gente entende ela, o sentido que a gente dá à infância e à adolescência. Isso está ligado também a outras instâncias, como os bairros, o espaço físico, tudo isso, gente, a cultura do professor, a formação do professor, tudo isso está ligado, né, ao condicionamento da organização do trabalho pedagógico. Em síntese, pessoal, está ligado à nossa concepção de educação. Educar para quê e como educar, né? Então, a nossa concepção de educação, a gente tem que pensar assim, para que eu estou educando essa criança? Para ele saber ler e escrever? Para ele não ser um analfabeto? Não, para ele se tornar um cidadão crítico, um sujeito pronto para o exercício da cidadania, para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. Tá? E como que eu vou educar essa criança, esse jovem? Através de uma metodologia prática, uma metodologia que respeita e que valoriza a interação social, a troca de experiências, tá bom? Liga-se, em consequência, à construção de sujeitos, cidadãos que cada vez mais se adentram nos espaços sociais, participando e atuando no sentido, na sua transformação. Então, quando a gente fala assim, sobre essa questão de construir sujeitos, né, como cidadãos, construir cidadãos, não é aquele cidadão que está ali pronto para se adequar à sociedade. A gente escuta muito isso na época tradicional. Isso era uma lei, né? O cidadão, ele se forma na escola para se adequar à sociedade. Isso aí está errado, gente. Na verdade, o cidadão, ele tem que se formar para transformar a sua realidade, transformar a sociedade de uma forma que ela se adeque melhor às suas condições, às suas necessidades. Então, quando você fala ali de formar cidadão, não é aquele cidadão que ele vai chegar... Olha, eu vou dar um exemplo da nossa casa, por exemplo, né? Você chega na sua casa assim, aí chega lá, a televisão tá num determinado lugar. Hoje é tudo muito embutido, né? Então é mais difícil. Mas vamos supor aquelas casas antigas lá, que tinha aqueles móveis comprados na loja, com aquelas TVs de tubo e tal. Você chegava na casa, você botava a televisão, o sofazinho assim, daqui a pouco, uma casa nova, né? Você acabou de mudar. Daqui a pouco você percebia que aquela posição que você colocou a TV pega muita luz da janela, então você não conseguia assistir a TV. Ô, amor, é o seguinte, não vai dar pra ficar desse jeito não, meu. A gente vai ter que mudar essa TV de lugar. Mudou a TV de lugar, você tem que mudar o sofá também, senão você não assiste, né? Assistir o sofá do lado da TV, você não vai assistir, né? Então tem que mudar o sofá também. Então você adequava ali a sala de modo, opa, agora ficou legal, agora não tá pegando reflexo aqui na TV. Então você mudava o sofá, coisa de lugar.
né? Você coloca uma estante ali num lugar, toda hora que você passa, você bate o dedinho do pé ali naquela quina. Pô, essa estante aqui não tá legal. Se a gente colocar ela naquele canto, vai evitar ali, né, que a gente tropece, porque naquele canto ali não tem muito fluxo, né, de pessoas, não tem uma porta ali perto, então a gente vai evitar a gente bater e se machucar. Então você adequava ali, né, os ambientes da sua casa de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, eu para montar esse vídeo aqui, ó, eu arrasto a minha mesa para ficar mais perto da parede, tá vendo? Para ficar um painelzinho bonitinho aqui no fundo. Se eu tiver que gravar um vídeo assim, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, a mesa tá ali do outro lado, né? Vai ficar a porta da entrada da minha casa, as pessoas passando e toda hora atrapalhando, ou um fundo ali que não tá batendo muita bagunça, né, na minha casa, aí que toda casa tem bagunça, né? A gente procura arrumar, mas tem hora que tem uma baguncinha mesmo, não tem jeito. Então o que eu faço? Eu vou me adequar a isso, eu vou montar um vídeo ali, todo vídeo que eu fizer, eu vou falar, pessoal, não repara a bagunça. Já pensou que coisa? Fazer um vídeo pedagógico, não repara a bagunça aqui na minha casa, né? Não dá, né, gente? Então o que eu faço? Puxo a mesa aqui, ó, tem um fundinho mais bonito, mais arrumadinho, e aí o que a gente faz? Eu adequei o ambiente, né, para que ele possa melhor me servir aí, para que eu possa fazer uma videoaula aí mais bonita, né, com fundo aí que não distraia todo mundo, né? Daqui a pouco as pessoas vão falar assim, ô professor, por favor, passa meu seu endereço que eu vou ajudar você a fazer uma faxina aí. Fica difícil, né? Então, assim, a gente tem que procurar readequar as coisas. Então, quando você forma um cidadão na sociedade, você está formando ele para que ele possa transformar a sociedade a qual ele está inserido, de modo que, se ela não está legal agora, foi legal, mas agora teve uma transformação no mundo, aquela realidade ela não está mais batendo ali, não está sendo cômoda, então a gente tem que ter esse poder de transformar aquilo para que ela se adeque melhor às nossas necessidades, tá bom? Então é esse sujeito que a gente quer transformar aí. Pessoal, como educar para que as crianças e os adolescentes eles possam cada vez mais compreender o mundo em que vivem, por meio do trabalho pedagógico, conhecimentos que têm, e com aqueles conhecimentos de que vão aos poucos se apropriando pelo sentido vivo que possuem e pelos interesses e desejos que geram, né? Então, assim, a gente tem que educar, pessoal. Na verdade, eu coloquei um como aqui e acabou me complicando, porque tudo isso aqui que eu falei não é nenhuma pergunta, é uma resposta, né? Eu coloquei um como ali e acabei confundindo tudo, tá? Então, nós precisamos educar para que as crianças e adolescentes eles possam cada vez mais compreender o mundo em que eles vivem. Tá? Então, não é só simplesmente ensinar matemática, mais, menos, quem matou quem, por quê, porque que a Terra é redonda. Hoje tem gente aí já questionando que a Terra não é redonda, né? Todos os estudos que teve até hoje aí tá tudo errado, né? Satélite, tá tudo errado. Hoje a Terra é reta, né? Tá todo mundo aí querendo provar o contrário. Então, assim, a escola não se foca somente nisso, ela não se limita a esse tipo de coisa. Ela se limita a fazer com que o sujeito ali, ele compreenda o mundo em que ele vive, gente. Se você não compreende o mundo que você está vivendo, você está perdido. Né? Você está vivendo num mundo ali alienado. Você não tem nem compreensão da sua realidade, de como que funciona a sociedade, como você está inserido. Tá? Então, nós precisamos trabalhar aí para formar um sujeito que ele compreenda o mundo em que ele vive, tá? Por meio do trabalho pedagógico, através dos conhecimentos que ele tem, os conhecimentos que ele vai aos poucos se apropriando, tá bom? E pelos interesses, né, e desejos aí que vai gerando. Nessa perspectiva, nossas crianças e jovens, eles vão se sentindo cada vez mais livres. Eles vão se sentindo cada vez mais livres para transitar socialmente, porque eles entendem melhor a complexibilidade do mundo. Então, quando você procura trabalhar o contexto social, a realidade da criança, trabalhar temas em que ela consiga realmente enxergar isso que está sendo trabalhando na escola fora, quando ela passa assim na rua, que ela também, o professor falou, né, do trânsito, dos carros, olha só essa avenida como é movimentada, ela possa fazer essa ligação, pessoal, transformar a vida escolar, o cotidiano escolar dela, no mesmo cotidiano familiar. Quando ela estiver na igreja, quando ela estiver em casa, quando ela estiver no mercado, quando ela estiver na rua, na casa de um parente ou na escola, ela consiga ver um único universo. E não assim, puxa, agora eu estou na escola, agora o meu universo é esse. Agora eu estou em casa, meu universo é completamente diferente. Não, ela tem que ter um mundo único, né? Entre ali os espaços que ela está vivenciando, tá? Ao mesmo tempo, vão se sentindo cada vez mais integrados e fortalecidos pela dimensão de cidadania e que a prática do trabalho organizado e colaborativo, ele abre para todos, tá? Então eles vão se sentindo cada vez mais integrados, cada vez mais parte dessa sociedade, tá? Mais fortalecidos ali pela dimensão da cidadania. Quando ele se sente ali, quando ele tem aquela compreensão da realidade em qual ele está inserido, quando ele
ele entende o papel dele como cidadão ali, como parte daquilo ali, gente, ele consegue realmente se sentir ali mais integrado, mais parte daquilo, né? Mais parte do mundo. As experiências pedagógicas coletivas que participam sinalizam a partilha e a construção cooperativa de ações comuns. E o valor de todos e de cada um. E o valor de todos e de cada um acaba se revelando aí, pessoal. Dúvidas, apreensões, desejos mobilizam todos os que se envolvem aí, né, em novas práticas pedagógicas. Então, assim, pessoal, as experiências pedagógicas coletivas. Por que coletiva? Porque uma experiência pedagógica que você faz ali sozinho, sem interagir com o colega, não tem uma aprendizagem social. Porque a sociabilização é o quê? Nada mais do que a interação entre as pessoas, tá? O contato, a troca de experiências, tá? Então, as experiências pedagógicas coletivas que participam, sinalizam a partilha e a construção cooperativa de ações comuns. Tá? Então, assim, você começa trabalhando em sociedade ali, você tem uma chance muito maior de modificar a sua realidade local também. E aí você vai aumentando aí, por exemplo, você vai aumentando a... Oh, meu Deus. Puxa, perdi a palavra que eu queria aqui, vou ter que inventar uma palavrinha agora. Você vai aumentando aí o valor, apropriação. Vai aumentando a apropriação do valor de todos e de cada um, ou seja, tanto o valor pessoal de cada um quanto o valor coletivo. Nós, professores, professoras, a cada ano nós vivemos novas experiências e novos modos de viver a prática pedagógica. Porque trabalhamos com pessoas, com crianças, tá? Trabalhamos então com sujeitos vivos e pulsantes. E com conhecimentos em constante ampliação, revisão e transformação. Então, pessoal, é muito diferente, por exemplo, de quando você trabalha numa fábrica lá, onde é uma fábrica no sentido de produção, né? Onde todos os produtos que ali são fabricados, eles têm que ser rigorosamente ali igual um ao outro, né? Então eles têm até um controle de qualidade, um não pode ser diferente do outro. Não, nós trabalhamos com crianças, com formas humanizadoras ali, nós trabalhamos com sujeitos, cada um é diferente do outro, cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Tá? Então, por exemplo, aqui citaram aqui um exemplo que é bem diferente de trabalhar numa fábrica, tá? Então, nós trabalhamos com pessoas, né? Cada um com uma cultura, cada um com uma cultura própria que traz de casa. Então, você vê como é um desafio muito grande trabalhar com criança. Você não pode chegar lá, igual no sistema tradicional, e despejar conteúdo na garganta, no ouvido da criança, tá? Cada uma ali, ela tem uma história de vida, tudo. Então, cada uma vai absorver de uma forma diferente, tá? Na escola e na vida, nós encontramos a multiplicidade de sujeitos e de modos de viver, pensar e ser. Mas encontramos também, pessoal, características e marcas que nos identificam como seres humanos, pertencentes a um período histórico, a uma região geográfica e tantos outros agrupamentos que se entrelaçam. Tá? Então, tanto na escola quanto na vida, pessoal, a gente encontra aí a multiplicidade de sujeitos, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Tá? Cada sujeitos diferentes, com culturas diferentes, com ambientes familiares diferentes, tá? Mas encontramos também nesses sujeitos, pessoal, características e marcas que os identificam como seres humanos, tá? Então, cada um ali tem uma história, cada um tem uma maneira de ser, mas eles também têm coisas próprias ali que os ligam como seres humanos, coisas que os aproximam também. Pertencentes, por exemplo, a cada período histórico, né? A cultura, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, nos marca como sujeitos históricos dessa época. A cultura de 100 anos atrás marca aquele pessoal, aquele povo lá, como sujeitos históricos daquela época. Então a cultura, por exemplo, ela nos une, tá? Como seres históricos de uma determinada época, no caso hoje, né, da nossa época aqui. E por que isso acontece, pessoal? Porque nós somos sujeitos culturais, não somos sujeitos errantes. Tá? Nós criamos vínculos, sentimentos, mundos, literatura, teorias e por aí vai. Culinária, moda, filosofia, né? Tudo nos enreda e nos diz que mesmo sem caminhos traçados, como de modo geral acontece com os animais, né? Com nós não acontece. Mesmo sem caminhos traçados, nós construímos histórias, história e histórias, né? Cultura e culturas, que nos enraizam, nos envolvem e nos identificam. Pessoal, eu queria fazer aqui uma menção de uma videoaula do professor Vinícius Recanello, que ele fala que o homem é um ser sensível, inclusive ele até canta um trechinho da música lá, né? Ele fala que o homem é um ser sensível, ou seja, ele é movido por sentimentos, né? Então ele produz cultura, e através da cultura, através de tudo isso aqui que eu falei, ó, vou ler um pouquinho mais devagar aqui, ó.
Sentimentos, mundos, literatura, teorias, moda, receitas culinárias, filosofia, brincadeiras, jogo, arte, máquinas. Então o homem ele produz cultura e ele é produzido também pela cultura a qual ele está inserido. Então ele é diferente do animal. O animal, pessoal, ele está ali, ele tem que se adequar, adaptar ali à natureza, né? Porque ele não tem a capacidade de produzir uma cultura, de modificar ali o ambiente. O homem ele já tem tanto esse poder quanto a necessidade realmente de modificar ali o ambiente ao qual ele vive para que melhor se adeque a ele, tá bom? Então o homem, por exemplo, pessoal, diferente do animal, ele não simplesmente entra numa caverna para dormir, mas ele pega lá um pedaço de madeira ou uma pedra e ele cobre fazendo uma porta para que não entre frio à noite, quando ele estiver lá, ou não entre um animal, o que elimina a necessidade do homem fazer uma fogueira para dormir. Né? Ele está na caverna lá, ele até acende uma fogueirinha ali para iluminar, né, tal, mas ele já coloca, por exemplo, uma pedra, um urso, um leopardo, alguma coisa assim, não vai entrar lá e comer ele à noite enquanto ele está dormindo. Então o homem tem esse poder de transformar. O animal ele não vai pegar uma pedra e colocar lá. Ele vai dormir, mas assim, qualquer passo ele acorda e vai para cima, né? O homem não vai fazer isso. Ele vai lá, coloca uma pedra na entrada da caverna, ele pode dormir em paz ali, sabendo que um urso, um animal de maior porte ali, não vai ali agredir ele durante a noite, não vai atacar ele. E a escola, pessoal, ela faz parte dessas criações humanas. A escola é a instituição, o lugar de nos fortalecermos, né? De nos entranharmos nessa história com cada uma de nossas histórias, né? De nos fazermos fortes, porque nos integramos socialmente, compreendendo a força e a capacidade criadora do ser humano. Então vamos lá. Reforçando isso que eu falei aqui em cima, né? Sobre o homem ter o poder, né? E também a necessidade de readequar a natureza, a realidade local ali, a sua necessidade. A escola ela faz parte desse tipo de criação humana. Tá? A escola ela é a instituição, ela é o lugar onde nós nos fortalecemos através da aprendizagem, do ensino, do conhecimento, do desenvolvimento. Né? É o lugar onde nós nos entranhamos ali nessa história, com cada uma de nossas próprias histórias, tá? Onde nos fazemos fortes, porque nós nos integramos socialmente. Então, assim, a partir do momento que você tem contato com outras pessoas, você tem uma troca de ideia, uma troca de informação, então você aprende com aquela pessoa uma coisa nova e você passa para ela uma coisa nova. Que é o que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Um pouquinho que eu estou aprendendo, estou passando para vocês. E vocês ali também vão me passar alguma coisa através dos comentários. Por exemplo, essa videoaula aqui, ó, eu lembrei de um trecho que eu assisti lá no canal do professor Vinícius Recanello. E você vê, eu aprendi com ele, agora eu estou podendo passar um pouquinho aqui para vocês também. Então, essa troca de experiências, a pessoa, através dessa integração social, a pessoa ela vai realmente se apropriando de um saber aí, tá? Compreendendo a força e a capacidade criadora do ser humano. Lembrando aí, claro, que Vygotsky defendia muito, pessoal, que o Vygotsky e o Piaget, que através da interação social que o ser humano realmente desenvolve ali, né? O ser humano ele não vai se desenvolver, eles defendiam ali que o ser humano não desenvolve se ele não tiver uma interação social. Tá? Claro que o Piaget, por exemplo, ele defendia que primeiro a pessoa se desenvolve para depois ela interagir. Mas ele também defendia que o ser humano precisa da interação social. Tanto o Piaget quanto o Vygotsky defendiam isso. Tá? A aprendizagem, pessoal, envolve sensibilidade e mudança. A aprendizagem ela envolve risco. Né? E não nos dispomos a correr riscos com qualquer pessoa, né? Se não conseguirmos, por exemplo, pessoal, desenvolver relações de confiança e afeto com os alunos, dificilmente nós construímos uma relação de ensino-aprendizagem. Então, assim, pessoal, mais uma vez aqui eu vou lembrar aqui o professor Vinícius Recanello, quando ele fala que o homem é um ser sensível, né? Então, assim, ele é movido pela emoção. A aprendizagem, pessoal, ela envolve a sensibilidade e mudança. Por quê? Pessoal, Henri Vallon, por exemplo, ele defendia muito que a questão da afetividade. Se a criança, por exemplo, ela não sente afetividade para o ser humano, ela não vai aprender nada com aquilo. Tá? Então, assim, quando ela não gosta de um professor, aquela coisa assim, ela não vai procurar aprender nada. O professor pode dar a melhor aula do mundo, ela não gosta do professor. Então, ela não vai conseguir captar nada, não vai conseguir absorver nada daquilo que o professor está conseguindo, tá ensinando para ela, por mais claro que ele esteja explicando. Tá? Então, assim, se não conseguirmos desenvolver relações de confiança e afeto com os alunos, dificilmente nós construímos uma relação de ensino-aprendizagem. Tá? A escola, pessoal, então, ela é um lugar de encontro de muitas pessoas, né? Um lugar de partilha de conhecimentos. Olha o que eu acabei de falar, troca de experiências, né? Troca de conhecimentos ali. Tá? Então, quando nós interagimos com outra pessoa, nós aprendemos um pouco com ela e ela aprende um pouco com a gente também. Tá? Muitas vezes aí nós aprendemos muito com ela e ela aprende muito com a gente também.
bom? Então a escola é um lugar de partilha de conhecimentos, tá? Ideias, crenças, sentimentos, né? Lugar de conflitos. Por que conflito? Conflito não é lugar de briga, não, gente. Pensar que tem um torneio de UFC dentro da escola, não é isso, não. Conflito, pessoal, porque cada um tem uma ideia diferente, uma cultura diferente, uma opinião diferente, uma visão diferente. Então, quando você fala uma coisa e a pessoa fala assim, eu não acho que é assim. Pronto, gerou um conflito. Vocês vão debater sobre aquilo ali até chegar num consenso e realmente, se cada um ali não convencer da opinião do outro, pelo menos eles vão se respeitar. Quando fala de conflito, pessoal, é realmente as opiniões diferentes, a cultura diferente que chega ali, tá? Então, onde a gente vai, inclusive, buscar a harmonia através desse conflito, que é conhecendo a cultura do outro, conhecendo a visão do outro, o modo dele pensar, né? Fala de visão, o olho coça aqui. O modo de pensar. Isso aí, gente, é um conflito, tá? O conflito não é briga, é discussão, assim, não. É discussão positiva, tá bom? Portanto, pessoal, uma vez que acolhe pessoas diferentes, né, com valores e saberes diferentes, a escola se torna aí esse lugar maravilhoso, que contribui tanto aí com a aprendizagem. É na tensão, pessoal, viva e dinâmica desse movimento que nós organizamos a principal função social da escola, que é ensinar e aprender. Olha mais uma vez o que eu acabei de falar, pessoal, troca de experiência. Você aprende quando você está interagindo com uma pessoa, você está aprendendo com ela e ela também está aprendendo com você. Então tá mais uma vez aqui, ó, a principal função social da escola, ensinar e aprender. Tá? Professores, crianças, funcionários, eu adoro quando esses textos aqui eles colocam professoras, né? Então assim, eu tenho quase aí 20 anos de magistério e a gente parece que não é reconhecido, né? Eu vejo isso aqui como um feminismo, né? Não fala do machismo e tal, aqui é o feminismo, né? Só tem professoras, né? Então, assim, professores, crianças, funcionários, famílias, todas as demais pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Todas essas pessoas fazem parte, pessoal, da função social da escola. Todas elas estão envolvidas no ensinar e aprender, tá bom? Não é que os pais do aluno vai chegar lá e ensinar o professor como é que ele vai fazer o trabalho, mas através das experiências. O pai fala assim, olha, porque aqui, olha, professor, porque tá difícil, hein? Aqui da porta da escola, aqui tá uma correria de carro, para atravessar com a criança é difícil. Olha só que legal. Então a escola já vai querer ali montar um projeto junto com aqueles pais, junto com aquelas crianças, né? Montar um projeto até num formato de ofício, pedindo lá, prefeito, eu quero uma lombada, um semáforo, eu quero uma faixa aqui na porta da escola, né? Então, assim, pessoal, os projetos nascem ali das necessidades do entorno da escola. Então, a principal função social da escola, né? Ensinar e aprender, essa troca de experiências, tá bom? Deixa eu ver como é que tá a aulinha aqui, pessoal. Tá com 27 minutos, nós vamos encerrar com esse parágrafo e depois vai vir uma outra temática que a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? Vamos encerrar aqui com esse textinho, essa frase aqui. Vamos conversar sobre os princípios e questões relevantes nessa temática, pessoal. Nós vamos conversar aí sobre princípios e questões relevantes para a organização do trabalho pedagógico no ensino fundamental de 9 anos. Considerando o que, pessoal? Que as primeiras séries ou anos iniciais desse nível de ensino, as primeiras séries e anos iniciais com ênfase no trabalho com as crianças de 6 anos. Pessoal, antes de encerrar, só deixar claro esse parágrafo aqui. O que a gente vai trabalhar a partir de agora, a partir da próxima temática? A gente vai trabalhar, pessoal, em 2007, que é o que trata esse texto aqui, na verdade. Em 2007, pessoal, foi criado aí o ensino fundamental de 9 anos, que foi a inserção das crianças de 6 anos de idade no ensino fundamental. Só que quando fez isso, foi imaginado aí um degrau, né, entre o ensino fundamental e o infantil. Então, você imagina um degrau, uma criança de 6 anos, que ela está ali toda feliz, tranquila, ali no ensino infantil, daqui a pouco já, sai do infantil, vem pro fundamental. Gente, e aí a pessoa achou que o quê? Que ia pegar e meter lição na lousa lá, ensinar a criança, aprende a ler aí, meu filho, porque aqui o negócio aqui é texto. Aqui o negócio aqui é texto, é escrever, é ler. Não, gente, o que precisa ser feito? Vamos imaginar aí, pessoal, esse degrau entre o ensino infantil e fundamental, vamos imaginar que foi feito o quê? Uma rampa. Acessibilidade, aí, olha que lindo, acessibilidade da criança de 6 anos entre o ensino infantil e o fundamental, fez uma rampa. Porque quando você faz uma rampa, você faz o quê? Você suaviza, né? Quando a gente vai no supermercado, que o supermercado fica aqui perto de casa, aqui tem um supermercado Esperança, tô fazendo até propaganda aqui, ó. E aí o mercado ele fica no alto, pessoal, era um morro lá, então assim, estacionamento é na parte de baixo, e a gente sobe uma rampa ali para entrar no mercado. E quando você vai descer, pessoal, no carrinho, né? Você imagina um carrinho de compra cheio ali. Então tem aquela descidinha que é onde desce os carros, mas é uma rampa muito íngreme. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma rampa um pouco maior, mas é uma rampa mais branda, né? Você vai descer com o carrinho pesado para você não perder o controle. Tem uma rampa mais branda ali.
Então, o que você faz? Por que aquela rampa branda? Para você descer com segurança, com o seu carrinho, você perder o controle, né? Machucar uma pessoa lá embaixo, ou bater num carro, ou perder a sua compra. Então, assim, fizeram uma rampa mais suave ali, né? Com várias camadas, para que você realmente possa descer com segurança. Então, gente, vamos imaginar uma rampa imaginária entre o ensino infantil e fundamental, que precisou ser criado. Por quê? Porque a criança de 6 anos ela foi colocada no ensino fundamental para que ela tivesse um contato maior aí com a questão do letramento, com a questão da alfabetização, para que ela não perdesse tanto tempo que foi vendo aí a criança de 7, 8, 9 anos, aí ela estava tendo muita dificuldade em se alfabetizar. Então, como percebeu que a criança de 6 anos ela tem muito mais facilidade na aprendizagem, para absorver conhecimentos, então foi criado o quê, pessoal? O ensino fundamental de 9 anos. Só que você não pode pegar uma criança de 6 anos, dar uma porrada na cara dela lá e falar assim, ó, senta aí, pega o caderno e vamos escrever. Não, tem que ser trabalhado com o lúdico, através das brincadeiras, através das artes, tá? E aí você fala assim, pô, mas então por que não deixou logo quase que eu falo um palavrão aqui, né? A peste da criança, né? No ensino infantil. Não, pessoal. Não você pegar e falar assim, deixa logo no infantil. Não, pessoal, a intenção é colocar ela no fundamental, que ela tenha contato com a alfabetização, com o letramento, mas de uma forma lúdica, respeitando ali o tempo da criança, a maturidade dela. Tá? Então, por isso que a gente fala, uma rampa imaginária, tá? Entre o ensino infantil e o fundamental, não tem que ter esse degrau. Tá? Olha, no infantil era brincadeira, era ludicidade, era isso, era aquilo, agora no fundamental é mesa, cadeira e lousa. Não, gente, vamos procurar trabalhar na forma lúdica, a alfabetização, na forma da brincadeira, na forma das artes aí. A gente nas aulas anteriores, acho que no texto 4, 3, não me lembro, dessa mesma aula, a gente trabalhou muito essa questão das brincadeiras aí, tá? A importância das brincadeiras, da arte também, tá bom? E a gente vai tratar disso aí nas próximas aulas. Nós ainda vamos continuar aqui com o texto 7, porque afinal de contas ele acabou de começar, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer uma pausa e a gente vai depois, acho que a 20ª aula próxima aí, vamos dar continuidade aí nessa temática, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.